Você já parou para pensar que enquanto nós, humanos, precisamos de abrigo, comida, água limpa e condições ideais para sobreviver, existem plantas no mundo que simplesmente não ligam para nada disso? Plantas que crescem em desertos escaldantes, em rochas nuas, em lugares onde não chove há anos e até mesmo em ambientes tóxicos que matariam qualquer outra forma de vida em questão de minutos. Hoje, vamos mergulhar no mundo obscuro e fascinante das plantas mais resistentes do planeta. Criaturas vegetais que desafiam todas as leis da lógica, que sobrevivem onde nada mais consegue e que provam que a natureza é muito mais estranha e assustadora do que qualquer filme de terror poderia imaginar. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre o reino vegetal. A Welwitschia mirabilis, a planta zumbi do deserto. Imagine uma planta que vive por mais de 2000 anos. Agora imagine que essa planta sobrevive em um dos lugares mais hostis da Terra, o deserto do Namibe, na África. Bem-vindo ao mundo bizarro da Welwitschia mirabilis. Esta planta parece algo saído diretamente de um pesadelo alienígena. Ela possui apenas 2 folhas, que crescem continuamente durante toda a sua vida, rasgando-se e desgastando-se com o vento até parecerem um monte de tentáculos retorcidos espalhados pelo chão. Mas aqui está a parte realmente perturbadora. Essas folhas nunca param de crescer. Elas simplesmente continuam, década após década, século após século. A Welwitschia pode passar anos sem receber uma única gota de chuva, mas ela desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural: absorver a umidade do nevoeiro que ocasionalmente cobre o deserto. Seus estômatos especiais abrem durante a noite para capturar cada molécula de água do ar. É como se a planta tivesse aprendido a beber o próprio ar. Cientistas descobriram exemplares com mais de 2000 anos de idade. Pense nisso! Essas plantas estavam vivas quando Cristo caminhava pela Terra e ainda estão lá, sobrevivendo, crescendo, desafiando o tempo e a morte. A rosa de Jericó, a ressurreição vegetal. Se você acha que plantas mortas não voltam à vida, você não conhece a rosa de Jericó. Esta pequena planta do deserto tem um truque tão perturbador que parece magia negra. Quando a água desaparece, a rosa de Jericó literalmente morre. Suas células secam completamente, ela se enrola em uma bola marrom e seca e pode ser levada pelo vento como se fosse lixo morto. Ela pode ficar assim por anos, décadas até. Totalmente morta, sem sinais vitais, nada. Mas aqui está o que vai fazer sua pele arrepiar. Basta uma gota de água para que ela volte à vida. Em questão de horas, a bola seca e morta começa a se desenrolar, ficando verde novamente, como se nunca tivesse morrido. É uma ressurreição literal. Os cientistas ainda não entendem completamente como isso é possível. Como pode algo que estava completamente morto, com células desidratadas e sem função metabólica, simplesmente voltar à vida? É como se a planta tivesse descoberto o segredo da imortalidade, um código que nós, humanos, ainda não conseguimos decifrar. A Drosera, a armadilha viva. Agora vamos falar de algo realmente sinistro. As plantas carnívoras são fascinantes, mas a Drosera leva isso a um nível completamente novo de horror. Esta planta cresce em pântanos ácidos, onde praticamente nenhum nutriente está disponível no solo. Então, o que ela faz? Ela caça. Suas folhas são cobertas por tentáculos vermelhos brilhantes, cada um terminando em uma gota pegajosa que reluz ao sol como um diamante mortal. Quando um inseto pousa nessa armadilha, pensando que encontrou néctar, ele fica instantaneamente preso. E aqui está a parte verdadeiramente assustadora. A planta sente o inseto lutando. Ela pode diferenciar entre uma gota de chuva e uma presa viva. E quando ela sente a luta desesperada do inseto, ela age.
Os tentáculos começam a se mover lentamente, envolvendo a vítima. Isso mesmo, a planta se move. Ela pode levar horas, mas eventualmente o inseto estará completamente envolvido. Então, a planta libera enzimas digestivas, dissolvendo lentamente o inseto ainda vivo, absorvendo cada nutriente de seu corpo em decomposição. As Lithops, as pedras vivas. No coração da África do Sul, existem plantas que se disfarçam perfeitamente como pedras. Não estou falando de uma semelhança vaga, estou falando de uma imitação tão perfeita que até especialistas têm dificuldade em distingui-las de rochas verdadeiras. As Lithops, conhecidas como pedras vivas, evoluíram para se tornarem completamente invisíveis em seu ambiente. Elas crescem ao nível do solo, com apenas o topo de suas folhas suculentas visíveis, perfeitamente coloridas e padronizadas, para corresponder às pedras ao redor. Mas aqui está o que é realmente perturbador. Essas plantas têm apenas 2 folhas. 2! E elas podem viver décadas com apenas essas 2 folhas, substituindo-as uma vez por ano em um processo onde a planta literalmente se devora por dentro para criar folhas novas. Elas podem passar meses sem água. Seus corpos suculentos armazenam cada gota e elas desenvolveram a capacidade de encolher durante períodos de seca, ficando ainda mais parecidas com pedras secas. Quando finalmente chove, elas se expandem novamente, revelando cores vibrantes e até flores surpreendentemente bonitas. É como se essas plantas tivessem desenvolvido a camuflagem perfeita, um disfarce tão eficaz que elas se tornaram parte da própria paisagem morta ao redor. A Euphorbia obesa, a sobrevivente tóxica. Imagine uma planta que parece uma bola de beisebol perfeita, verde e lisa, crescendo sozinha em paisagens áridas. Esta é a Euphorbia obesa, e ela guarda um segredo mortal. Esta planta pode sobreviver a calor extremo, frio intenso, secas prolongadas e negligência total. Ela armazena água em seu corpo esférico e pode passar meses sem receber uma única gota. Mas toque nela, corte-a e você descobrirá seu verdadeiro poder. A Euphorbia obesa produz um látex branco extremamente tóxico que pode causar queimaduras graves na pele, cegueira se entrar em contato com os olhos e sérios problemas se ingerido. É o sistema de defesa perfeito. Nenhum animal ousa comê-la, nenhum predador se aproxima. E a planta cresce sozinha, sem esforço, em solos pobres e condições que matariam um cacto comum. Ela simplesmente existe, silenciosa, tóxica, indestrutível. A crassula muscosa, a escaladora impossível. Em falésias rochosas e paredes verticais onde nenhuma planta deveria conseguir crescer, a crassula muscosa prospera. Esta pequena suculenta se agarra a superfícies nuas, crescendo em frestas minúsculas onde não há praticamente solo algum. Ela desenvolveu raízes tão eficientes que conseguem extrair nutrientes de rochas nuas. Suas folhas minúsculas, dispostas em padrões geométricos perfeitos, armazenam água com uma eficiência que cientistas ainda estudam. Ela pode sobreviver a temperaturas congelantes durante a noite e calor escaldante durante o dia. O mais impressionante, ela se propaga sozinha. Pedaços pequenos da planta que se soltam e caem podem criar raízes em qualquer superfície minimamente adequada, colonizando novas áreas sem nenhuma ajuda. O segredo sombrio da resistência. Mas o que realmente torna essas plantas tão resistentes? A resposta está em milhões de anos de evolução brutal. Estas plantas sobreviveram porque todas as outras morreram. Pense nisso. Cada uma dessas espécies passou por incontáveis gerações de seleção natural extrema. Cada planta que não conseguiu sobreviver às condições impossíveis morreu sem deixar descendentes. Apenas as mais fortes, as mais adaptadas, as mais estranhas sobreviveram para passar seus genes adiante.
Essas plantas desenvolveram mecanismos de sobrevivência tão eficientes que elas literalmente não precisam de nós. Elas não precisam de jardineiros, de fertilizantes, de cuidados especiais. Elas crescem apesar de tudo, contra todas as probabilidades. E aqui está a parte realmente perturbadora. Essas plantas vão sobreviver muito depois de nós. Quando a humanidade se for, quando nossas cidades virarem ruínas, quando nossa civilização for apenas pó, essas plantas ainda estarão aqui, crescendo, sobrevivendo, prosperando. Muitas dessas plantas foram quase levadas à extinção pela coleta ilegal. Colecionadores obcecados pagam fortunas por espécimes raros e populações inteiras foram dizimadas em seus habitats naturais. A Euphorbia obesa, por exemplo, foi quase extinta na natureza devido à coleta predatória. Existe um mercado negro de plantas raras, onde espécimes individuais podem valer milhares de dólares. Contrabandistas arriscam prisão e morte para atravessar desertos e montanhas em busca dessas criaturas vegetais impossíveis. É irônico, plantas que sobreviveram milhões de anos de condições extremas quase foram extintas pela ganância humana em questão de décadas. As lithops, as pedras vivas. No coração da África do Sul, existem plantas que se disfarçam perfeitamente como pedras. Não estou falando de uma semelhança vaga. Estou falando de uma imitação tão perfeita que até especialistas têm dificuldade em distingui-las de rochas verdadeiras. As lithops, conhecidas como pedras vivas, evoluíram para se tornarem completamente invisíveis em seu ambiente. Elas crescem ao nível do solo, com apenas o topo de suas folhas suculentas visíveis, perfeitamente coloridas e padronizadas para corresponder às pedras ao redor. Mas aqui está o que é realmente perturbador. Essas plantas têm apenas 2 folhas. 2. E elas podem viver décadas com apenas essas 2 folhas, substituindo-as uma vez por ano em um processo em onde a planta literalmente se devora por dentro para criar folhas novas. Elas podem passar meses sem água. Seus corpos suculentos armazenam cada gota, e elas desenvolveram a capacidade de encolher durante períodos de seca, ficando ainda mais parecidas com pedras secas. Quando finalmente chove, elas se expandem novamente, revelando cores vibrantes e até flores surpreendentemente bonitas. É como se essas plantas tivessem desenvolvido a camuflagem perfeita, um disfarce tão eficaz que elas se tornaram parte da própria paisagem morta ao redor. A Euphorbia obesa, a sobrevivente tóxica. Imagine uma planta que parece uma bola de beisebol perfeita, verde e lisa, crescendo sozinha em paisagens áridas. Esta é a Euphorbia obesa, e ela guarda um segredo mortal. Esta planta pode sobreviver a calor extremo, frio intenso, secas prolongadas e negligência total. Ela armazena a água em seu corpo esférico e pode passar meses sem receber uma única gota. Mas toque nela, corte-a, e você descobrirá seu verdadeiro poder. A eufórbia produz um látex branco extremamente tóxico que pode causar queimaduras graves na pele, cegueira se entrar em contato com os olhos e sérios problemas se ingerido. É o sistema de defesa perfeito. Nenhum animal ousa comê-la, nenhum predador se aproxima. E a planta cresce sozinha, sem esforço, em solos pobres e condições que matariam um cacto comum. Ela simplesmente existe, silenciosa, tóxica, indestrutível. A crássula muscosa, a escaladora impossível. Em falésias rochosas e paredes verticais onde nenhuma planta deveria conseguir crescer, a crássula muscosa prospera. Esta pequena suculenta se agarra às superfícies nuas, crescendo em frestas minúsculas onde não há praticamente solo algum. Ela desenvolveu raízes tão eficientes que conseguem extrair nutrientes de rochas nuas.
Suas folhas minúsculas, dispostas em padrões geométricos perfeitos, armazenam água com uma eficiência que cientistas ainda estudam. Ela pode sobreviver a temperaturas congelantes durante a noite e calor escaldante durante o dia. O mais impressionante, ela se propaga sozinha. Pedaços pequenos da planta que se soltam e caem podem criar raízes em qualquer superfície minimamente adequada, colonizando novas áreas sem nenhuma ajuda. O segredo sombrio da resistência. Mas o que realmente torna essas plantas tão resistentes? A resposta está em milhões de anos de evolução brutal. Essas plantas sobreviveram porque as outras todas morreram. Pense nisso. Cada uma dessas espécies passou por incontáveis gerações de seleção natural extrema. Cada planta que não conseguiu sobreviver às condições impossíveis morreu sem deixar descendentes. Apenas as mais fortes, as mais adaptadas, as mais estranhas sobreviveram para passar seus genes adiante. Essas plantas desenvolveram mecanismos de sobrevivência tão eficientes que elas literalmente não precisam de nós. Elas não precisam de jardineiros, de fertilizantes, de cuidados especiais. Elas crescem apesar de tudo, contra todas as probabilidades. E aqui está a parte realmente perturbadora. Essas plantas vão sobreviver muito depois de nós. Quando a humanidade se for, quando nossas cidades virarem ruínas, quando nossa civilização for apenas poeira, essas plantas ainda estarão aqui, crescendo, sobrevivendo, prosperando. O que essas plantas nos ensinam é ao mesmo tempo humilde e assustador. Elas nos mostram que a vida encontra um caminho, não importa quão impossível pareça. Elas nos lembram que não somos os únicos sobreviventes neste planeta, e certamente não somos os mais resistentes. Enquanto nós construímos casas climatizadas, sistemas de irrigação e agricultura controlada, essas plantas simplesmente existem. Elas não pedem nada, elas não precisam de nada, elas apenas sobrevivem. E talvez essa seja a verdadeira definição de força, não a capacidade de dominar, mas a capacidade de persistir. Se você gostou de descobrir esses segredos sombrios do reino vegetal, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe nos comentários qual dessas plantas você achou mais legal. E se você conhece alguma outra planta resistente, compartilhe com a gente.